Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Bem, eu venho neste vídeo querendo compartilhar com vocês algumas impressões pessoais com relação ao que muitas pessoas denominam toda a experiência dentro de Avona, ou melhor dizendo, dentro da criação divina, como é colocado inclusive pelas religiões, como uma espécie de jogo, né? E isso tem me feito refletir bastante a respeito do que a gente pode definir como jogo, principalmente partindo de regiões na qual o nosso conceito religioso sempre colocou como mundos superiores, porque a gente fica se questionando de que forma nós estamos tão iludidos a respeito do que nós achamos, interpretamos e esperamos de seres que foram sempre colocados por nós como a perfeição divina, né? E eu não estou me referindo a nível, digamos assim, de questionamento de projetos a respeito somente de Anhotak, né, como anticristo, mas inclusive questionando até a própria postura de Mika nessa experiência, né, vamos chamar assim por enquanto, né, na qual nós estamos envolvidos e qual realmente é o nosso gradiente de responsabilidade perante toda essa confusão, né, da polaridade, porque pelo que tudo indica, nós aceitamos isso em algum momento, mesmo que as regras depois não tenham sido cumpridas no decorrer do processo, nós aceitamos, né? Eu acho também que a ingenuidade é um mal que acomete a nós mesmos aqui no planeta com relação a certos aspectos no qual nós aceitamos muitas das vezes e colhemos as consequências negativas mais na frente. Então, essa questão da criação, eu cheguei a ter informações também com relação a determinadas consciências que previram determinadas situações para nós aqui vistas como negativas, mas que serviriam para determinados fins no futuro relativo, o que me deixa assim bem perplexo, na qual, para mim, tá, dentro da minha percepção terráquea, os fins justificam os meios. Essas informações chegando da maneira que estão fazem com que mais pessoas realmente parem de ficar buscando salvadores ou alguma interferência divina ou até extraterrestre com relação à nossa situação atual e arregaçamos as mangas e tratamos de cada um cuidar daquilo que lhe é importante, né? E, logicamente, isso ainda vai gerar mais dualidade, mais polaridade, porque quando a gente começa a tentar buscar um equilíbrio interno nosso, cada um por conta dos vários caminhos, das várias escolhas pessoais, isso muitas das vezes pode criar conflito com o do lado. Uma mexida de um jogador, de uma certa forma, causa uma reação no jogador oponente que faz determinadas jogadas, e isso é o que parece que fica definido cada vez mais claro o que é o jogo, né? Então, quando a gente começa a refletir de que forma nós nos comportaríamos perante uma responsabilidade nossa perante toda essa situação, e que isso resulta numa consequência
para um ou mais jogadores oponentes, em que a mexida deles em função da nossa mexida vai resultar numa outra nossa também. E isso, a grande dúvida, porém, isso tende a terminar ou somente o que nós encaramos como final de ciclo é justamente uma parte do jogo, né? Uma mexida que resultou numa consequência em que não existe basicamente final do jogo para quem está olhando de cima, e sim talvez para quem participa daquela fase do jogo. Então percebo que isso tudo tende a mexer, né, com pelo menos a forma percepcional da maneira que nós enxergamos toda essa situação que se desenvolve ao nosso redor. Então é algo que a gente tem que realmente desconstruir e pensar de forma mais pragmática a respeito de tudo isso. A grande questão que acaba ficando é o seguinte, né? Como ficam os fractais, né? Os fractais de almas, que têm uma percepção totalmente diferente de quem está no nível de jogadores. Às vezes me vem a percepção realmente da falta de controle, em que no início, né, de tudo isso, quando não se tinha realmente uma certa ideia das consequências de muitas situações por serem até uma espécie de novidade, foram fazendo determinados ajustes e chegou-se uma hora em que isso virou uma bola de neve de tal tamanho em que não haveria mais condições de se finalizar o jogo sem criar consequências até no que nós podemos chamar de negativas para as almas presentes nesse jogo, né? Por conta, né, de toda a situação energética que acabou sendo criada, do que eu tenho percebido, situações até negativas, elas são permitidas de forma a que melhor isso agora do que no futuro, na qual essa situação negativa seria algo muito maior. Então a gente percebe que basicamente isso aqui virou uma questão, né, do que é menos prejudicial, né? Você exterminar um planeta ou exterminar todo um sistema solar ou uma galáxia, né? Se você coloca isso, né, numa perspectiva de dois jogadores que basicamente não possuem o gradiente emocional que uma alma dentro de uma unidade biológica emocional, né, produz, para eles, né, é muito mais fácil você sacrificar uma civilização de um planeta do que colocar todo um tabuleiro galáctico em jogo. E eu, particularmente, já de uns tempos para cá, tenho dado uma ênfase, né, uma atenção muito maior ao comportamento estoico nesse sentido. Ajudou muito também as informações que eu começo a colocar para todos na área de membros, tá? Porque não é um assunto que pode ser colocado de forma aleatória para quem chega no canal agora. Então, na área de membros existem outras playlists, né, que complementariam essa nova que está surgindo agora, que são as Almas de Nébadon. Fica muito mais evidente toda essa situação quando a gente muda também o nosso entendimento do que seria uma alma, né, de como uma alma é construída, no caso, para participar de um projeto específico. Tem isso, gente. Uma alma não é uma alma à toa, né? Então, talvez nunca nos tenha chegado de uma forma mais coerente de como as almas surgem. Então a gente percebe também por que há tantas diferenças, né, de se enxergar a criação mesmo perante dimensões superiores.
né? Então, as configurações de uma alma, né, de um eu sou, que parte de uma mônada, isso tudo é retirado, aquela parte para formar uma alma, aquilo que é de interesse da experiência, né? Então, obviamente, tudo isso acaba sendo uma espécie de manipulação até por essas entidades que são responsáveis, né, por tudo isso. E acreditem, né, se quiserem, né, dentro do que nós entendemos como sofrimento, algumas almas foram codificadas para terem esse tipo de aventura, de experiência em nível de sofrimento, para propiciar uma alavancagem dentro de uma determinada fase do jogo, né? Então, vocês percebam como é que a percepção de quem faz todo o jogo, como é que eles agem, eles interpretam tudo isso. E coisas que para nós aqui a nível 3D, quando a gente olha tudo isso, são coisas que são inconcebíveis, né? Você usar populações, civilizações, almas, assim, parece que o sofrimento faz parte da programação, tudo isso para alavancar um projeto mais na frente. Quer dizer, existem almas que parece que são espécies de boi de piranha, né? Como a gente caracteriza aqui determinadas situações, é algo que também quebra muitos paradigmas religiosos, né? Então, eu estou colocando essas coisas para vocês de forma paulatina. Às vezes me faltam até palavras e expressões, cria uma certa confusão mental de como colocar isso para as pessoas, né? Mas é algo que temos todos que refletir a respeito disso. O que acontece, né? Essas almas que são criadas para sofrer, elas têm alguma saída com relação a esse gradiente, ou foram almas simplesmente programadas para aquilo? E por isso elas fazem de tudo para permanecer nisso, porque é a programação delas. Difícil, né, da gente aceitar isso, né? E como de que forma nós também fomos configurados para estar dentro de tudo isso? De que lado, né, de que facção nós pertencemos, dentre várias facções, né, inúmeras delas, de que facções nós pertencemos? Será que é por isso que nós temos uma tendência assim e não assado? Será que nos compete realmente questionar o fulano do lado, já que ele também foi colocado para desempenhar um certo papel pelos jogadores na experiência, né? Eu não estou querendo afirmar nada, tá? Eu até gostaria que vocês comentassem a respeito de tudo isso, tá? Que vocês colocassem as impressões, as ideias de vocês. Isso é muito interessante a gente compartilhar. Esse vídeo está sendo exclusivamente para isso, tá? Eu passo algumas impressões minhas a respeito de informações, mas eu não passo disso, tá? E gostaria junto com vocês, de procurar respostas para tudo isso. Minha opinião, tá? O melhor caminho que nós temos para seguir no momento é observadores, é não torcer nem por um lado nem pelo outro, tá? É tentar nos colocar dentro do fluxo da vida e tentar, digamos assim, sofrer o menos possível as consequências desse jogo, sem deixar de jogá-lo, tá? Então, isso é algo até difícil também de colocar em palavras, de que forma isso é feito. Aí, cada um tem que usar da sua própria percepção. Por isso, a importância de cada um entrar para dentro de si mesmo, de buscar as respostas dentro de si, de parar de ficar copiando e colando as formas e as fórmulas, né, de várias pessoas na internet que, querendo ou não, se colocam, né, como
ou que se colocam na vanguarda, né, de certas posturas em que acabam criando um monte de seguidores fanáticos, alguns deles. Então, eu acho que isso, a nossa forma de agir como observadores seria, na minha opinião, a melhor forma, né, de se posicionar perante todo jogo que começa a se desvendar para a gente de uma forma completamente diferente daquilo que sempre nos foi apresentado, né, desde que nós retornamos nesta encarnação. Entendeu? Então, pessoal, era isso que eu assim, tive vontade, né, de compartilhar com vocês. Tá? Espero que vocês tenham conseguido captar, né, o que eu tentei passar, que é difícil, é meio confuso até, né, de tentar colocar isso em palavras. Tá? E se alguém tiver algum comentário a fazer, tá, será muito bem-vindo, que a gente pode até utilizar como uma continuação dessa espécie de bate-papo. Tá? Mais uma vez aí agradeço a todos aí a paciência, tá? O apoio aí ao canal. Tá? E que para quem puder, tá? Se inscrever para começar a acompanhar todo o contexto, todo o enredo das Almas de Nêbadon, tá? Seria muito legal a nível de ampliar a percepção de vocês com relação a fatos e a situações, contextos praticamente quase que inéditos, né, para muitas pessoas. Um grande abraço aí para todos.